Então, galera, a gente tem aqui a parte, é uma parte única, uma edição única, é sobre corrupção e é um trabalho que foi dedicado pela professora Thaís. O trabalho visa ter um melhor entendimento sobre corrupção, visa tirar o senso comum que alguns indivíduos possam ter na sala, do que é bem amplo, né? A gente conseguiu uma entrevista bem legal com o professor Léo Defani, que por sinal nos cedeu um espaço bem legal para entrevista. E num sábado de manhã, coisa de 10 horas da manhã ou menos, ele estava lá para nos ceder um tempo precioso dele. E o nosso agradecimento principal vai para o professor Léo Defani, né, que muito bem nos atendeu lá e nos foi muito sensato nas respostas, e agradeço a ele. Segundamente, a professora Thaís, que foi quem nos proporcionou o trabalho e é quem será a nossa avaliadora. Enfim, nosso trabalho vai começar com entrevista, pergunta e resposta. Não vai ter, desculpa algum erro de edição, porque eu não sou um editor profissional, então, sei lá, eu não quis enfeitar muito. Então, tá um trabalho bem. O importante está no conteúdo. O conteúdo dele está muito bem, né, explicado, e isso aí, espero que vocês gostem. O senhor entende como corrupção, professor? Bom, corrupção é uma palavra que faz tão parte do senso comum, né? Algumas décadas atrás, talvez a sociedade não tivesse tanto acesso à tecnologia, às mídias sociais, à internet, né? Hoje ocorre tudo em tempo real. Então, as pessoas hoje, do mais simples ou a pessoa mais instruída, ele tem acesso a todos esses termos e a tudo que está ocorrendo no país hoje, né? Então, a corrupção não é nada mais, nada menos, né, que você praticamente ter um desvio de conduta, né, moral, ética, buscando favorecimento próprio, né, enriquecimento ilícito, né, prejudicando, obviamente, toda uma sociedade, toda uma população. Então, no Brasil, isso, na realidade, já se enraizou desde o período em que os portugueses aqui chegaram e montaram uma estrutura colonial. Nesse processo aí, muitas pessoas não olham um pouco para trás, mas todos os males e as mazelas que a sociedade hoje passa e que nós visualizamos e sentimos na nossa carne, principalmente, é exatamente toda essa estrutura que se montou no Brasil, visando essa questão histórica, quando na realidade era muito comum já no Brasil colônia, no Brasil império, no Brasil república, né, sendo perpetuado esse tipo de ação e de atitude que se enraizou na nossa sociedade. Então, corrupção hoje é um dos nossos maiores males. Nós temos um Congresso Nacional cuja tônica e cuja essência não é nada mais, nada menos que isso. E é um sistema tão nocivo e tão destrutivo que passa tempo, passa décadas e nós nunca conseguimos nos livrar totalmente ou criar, alcançar como que eu posso dizer, um antídoto para combater totalmente isso daí. E isso ele está tão enraizado na nossa sociedade que é aquilo que às vezes eu faço quando eu vou aplicar uma prova, eu já falo para os alunos, alguns de vocês até recordam, né? A corrupção começa na sala de aula, quando o aluno começa a colar. Ele já está praticando um ato de corrupção ali. E se tornou tão legítimo, tão natural, que para ele é comum, né? Ou seja, a partir do momento que o policial de trânsito te para, né, porque você está irregular, e ele vai aplicar uma multa e você se propõe, não, te dou R$ 300, me livra dessa multa, cara, né? Muitos policiais não aceitam, por quê? Porque ele tem uma formação ética, moral e obviamente ele é um cidadão. Mas você, a partir do momento que você propõe isso, demonstra claramente que você está totalmente à mercê dessa influência, né? Então a corrupção ela é um dos grandes males do país e ela precisa ser combatida principalmente com educação. Porque a partir do momento que o policial não se deixa corromper é porque ele tem um princípio, um valor, e isso foi adquirido no passado na própria formação dele. E nós, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, isso vai nos fazer exatamente ter certas atitudes em relação a isso, dependendo dos valores que nós recebemos na nossa formação.
Eu achei legal a citação do senhor, que o senhor citou o que a gente conhece como corrupção endêmica, né? Que vem dentro, lá das raízes do Brasil. Das raízes, vem se que, perpetuando. é, Na a gente realidade, não, eu poderia me aprofundar bastante nisso daí, mas não é uma a aula, gente né? não É consegue. só uma fala rápida, né? Eu tenho até uma charge que simboliza essa parte que o senhor falou sobre o policial e sobre. Você pode até ilustrar, inclusive. Então, eu posso colocar no vídeo, inclusive, ó. A hora que eu falar, você pode colocar Que é. Estão dois indivíduos aqui, que eles estão assim com uma plaquinha, ó. E aí, comprou o ingresso? Comprei meia entrada. Meia, mas você não é estudante. E daí? E daí que isso é fraude, você está tirando vantagem do sistema. E você, que anda pelo acostamento na estrada, isso não é levar vantagem? Ok, esquece. Importante é tirar os corruptos do poder, por isso que entrei na política. Boa. Aliás, se vocês se eleger, terem um cargo no seu gabinete, né? Sim, claro. Daí eles estão ali com a plaquinha. Isso daqui ilustra exatamente tudo isso. Daí tá os dois ali com a plaquinha baixa, corrupção fora. É bem interessante. Você às vezes coloca lá nas redes sociais abaixo a corrupção, né? O Brasil precisa se livrar da corrupção, mas muitas vezes você acaba cedendo a ela sem sequer perceber, porque isso está muito enraizado na nossa própria formação, na nossa cultura, né? E entra no contexto escolar também, quando fura a fila do lanche, quando a corrupção cola, está em todo lugar, em todo todos os âmbitos, né? Então, a partir do momento que você não tem uma postura, né, pautada na moral, na ética e nos bons valores, né, você simplesmente acaba se inserindo no processo, nesse universo de corrupção, sem perceber. Agora a gente tem uma situação aqui que foi sobre um jogador de futebol. Eles estavam numa situação num jogo lá que era possivelmente uma final de campeonato e a torcida ficou brava porque o jogador foi honesto. O juiz viu uma visão que um jogador do time adversário teria pisado no pé do outro e o outro caiu e deu um cartão amarelo pro jogador. O jogador que caiu, que foi beneficiado com esse cartão, no caso, porque o oponente ficaria um jogo sem jogar, que era jogo de final e tal, ele volta pro juiz e fala, não, fui eu que pisei. E aí toda a torcida ficou revoltada e teve muita repercussão positiva. Putz, ele foi honesto, que legal. E a gente tem aqui o que é a regra e a exceção, né? Que a gente tem como regra a corrupção e a exceção a honestidade. Eu queria saber o que o senhor entende, o que o senhor acha desse ponto de vista do brasileiro, dessa naturalização da corrupção no Brasil. Então, esse é um exemplo, né, que repercutiu, mas também eu tenho outros exemplos que de vez em quando aparecem na mídia, né, de pessoas que às vezes é o cara que é catador de papelão de rua e de repente ele encontra uma carteira lá com $30 mil, né, e daí ele vai procurar quem que é o dono dessa carteira e devolve, etc e tal. Ou seja, ele poderia se beneficiar daqueles $30 mil, né, e poderia, obviamente, mudar muito a situação dele. Mas em síntese no Brasil, como a gente estava comentando, a corrupção ela se legitimou de uma tal forma que ser honesto no país, na realidade, se torna uma coisa, né, muito visível, né, uma exceção, né, uma coisa que as pessoas começam a visibilizar e começam a pensar, nossa, como que o cara conseguiu ter esse tipo de atitude, né? Então, para você perceber que a nossa sociedade, não só a nossa sociedade, mas geralmente os países periféricos no mundo, né, que tem essas políticas ditas democráticas camufladas, que nós não temos uma democracia de fato na essência, né? Esses atos eles são tão comuns, né? O ato do ser ilegal, de desviar, de se aproveitar do outro, né? De usar o outro para benefício próprio, que realmente atitudes como essa desse jogador e também como daqueles catadores de papel se torna uma coisa realmente muito evidente, né? Legal, professor. Dentro desse contexto a gente tem ele foi desenhista, humorista, ele morreu em 2012, Milor Fernandes, não sei se o senhor Milor Fernandes, né? Então, e ele tem uma frase que é bem interessante sobre essa corrupção endêmica. O Brasil está à beira do abismo, mas vamos precisar de muito esforço para colocá-lo lá em cima novamente. Ele quer dizer, então, que o Brasil está lá na ponta, debaixo do abismo. É bem legal essa citação dele, que foi questão, inclusive, de vestibular. Então, e essa frase do Milor Fernandes, ela evidencia muito bem que, na realidade, estar no abismo ou estar no fundo do poço é uma questão que ela é histórica, é uma questão que ela vem se perpetuando. E veja bem, agora que a sociedade tem uma participação, tem uma informação, né? Mas não uma formação totalmente aprofundada como deveria,
graças à questão das mídias, das redes sociais, né? Que cada vez mais as pessoas têm informações, e muitas informações, inclusive, não são informações corretas, são informações erradas, mas enfim, as pessoas têm mais informação. Década de 90, década de 80, tudo que acontecia no âmbito político, no âmbito nacional, né? As pessoas jamais tinham esse contato e tinham essa informação. Então muita sujeira se varria por baixo do tapete, né? Ninguém ficava E se sabendo. escondia facilmente, né? Então hoje, na realidade, no geral, o poder ele tem mais dificuldade de tentar esconder tudo isso. É o que nós estamos visualizando todo dia, né? Principalmente em relação aos poderosos que estão sendo presos, né? E que muitos acabam não sendo condenados, mas enfim, está vindo em evidência, né? Está sendo solto para a sociedade conhecer e se inteirar disso. Mas o maior problema de tudo é que se a sociedade mesmo se inteirando de tudo isso, não há uma reação, né? Aquela questão da zona de conforto. Bom, essa parte é uma parte que foi bem triste, porque a entrevista tá bem legal. No entanto, a câmera parou de gravar por algum motivo. Ela simplesmente parou, tipo, não deu opção. A minha mãe, que era cameraman, ela nos olhou e falou: a câmera parou de gravar. E a gente ficou tentando resolver até ela voltar. Então a gente. Não sei como é que vocês vão entender essa transição aí, porque cortou, entendeu? Ficou um tempo ocioso ali que a gente perdeu não perdeu a continuidade, mas essa não linearidade do vídeo é por conta disso. Espero que vocês compreendam. É isso aí. Ainda ela está muito numa zona de conforto, ninguém quer se envolver. E tem aquele velho detalhe da questão da mídia, né? O governo investe em propaganda massiva, daí a sociedade acredita que de fato a propaganda do governo ela realmente traz uma verdade, quando na realidade não traz. Né? Você veja bem, a reforma do ensino médio, né? O que diz a propaganda do governo? Que teve uma participação massiva da sociedade nessa reforma, nessas discussões. Quando se trata em questão de reforma da Previdência, a sociedade participou, a sociedade se envolveu, quando na realidade isso é meramente propaganda política. Tanto é que quando ocorreu aqui no dia 30, né, que se tornou a data histórica para os professores no Paraná, que foram praticamente aí atropelados pelo governo do estado, né, não houve uma participação realmente dos pais, da sociedade em defesa dos profissionais de educação no Paraná, muito pelo contrário. Quando você retornou na sala de aula, o governo na sequência soltou várias propagandas e as pessoas acreditaram muito mais nas propagandas do governo do que na fala dos professores. E sabemos que na realidade a luta pela educação nesse país ela é contínua, porque a única forma de salvação, a única saída na luz, a única luz no fundo desse túnel aí é a educação. Então a gente percebe o seguinte: por que na França, por que na Coreia do Sul, por que em países desenvolvidos, né, onde há um engajamento mais evidente da sociedade, as coisas acontecem e as mudanças acontecem, né? Então vejam bem o que aconteceu com a presidente coreana lá, que tentou beneficiar uma amiga dela com dinheiro público. O que aconteceu? Sofreu impeachment, e não só sofreu impeachment, como está presa até agora numa celinha de 6 metros quadrados, sem nenhum tipo de mordomia nem regalia nenhuma, diferente dos presos aqui do Brasil, né? Então nesse processo a gente percebe que quando a sociedade quer, ela muda, mas isso só se dá através do que? Da consciência política, de uma politização, de informação, de ação cidadã e principalmente com educação, e educação de qualidade. Senão nós estamos praticamente condenados ao retrocesso permanente e perpétuo, né? Então a educação é que muda os traços, a educação é que nos pode impulsionar para frente. E isso não é só uma fala, não é só uma teoria. Isso a gente percebe-se na prática através de exemplos de países que passaram por isso. De países que estavam totalmente mergulhados na corrupção, numa pobreza endêmica, numa economia totalmente esfacelada. E de repente os países começaram a investir pesado em educação e tecnologia, e hoje são países top do mundo em relação à economia, em relação a desenvolvimento, como o caso da Coreia do Sul, da Malásia,
dentre outros exemplos aí. Então, engajamento social, participação social, né? A sociedade participando, exigindo, cobrando, né? Ela automaticamente, o país investindo em educação, pesquisa, tecnologia, essa é a receita. Mas é uma receita que no Brasil os nossos governantes eles insistem em não utilizar esse tipo de receita. Eles querem ainda fazer um bolo sem fermento, só utilizando o discurso que essa massa vai crescer, mas se não colocar fermento, a massa não vai crescer de jeito nenhum. Ou seja, quanto mais indivíduos ignorantes, quanto mais estudantes alienados, quanto mais pessoas totalmente dominadas pela massificação, melhor para eles, mais fácil de dominar. Vamos ver nas próximas eleições como que vai ser o processo, depois de tudo isso que a gente está vivenciando, se vai ter alguma reação popular. Se não tiver, o jeito é continuar, né? O jeito é continuar clamando, né, para os céus, para que realmente as coisas mudem, porque aí fica só no clamor, na prática nada vai acontecer. Um certo jornalista fez um comentário interessante, né, de que realmente essa reforma, depois você pode cortar, tá? Não, Essa reforma que os políticos se propõem, a reforma política no país, né, que hoje você tem aí 800 milhões destinados aos partidos políticos no Brasil, né, para fundo partidário, para eles poderem fazer propaganda, etc. e tal, para reeleição. Então, nessa reforma, eles estão já projetando que esse valor aumente para 3 bilhões. Mas de onde que virão esses 3 bilhões? Dos nossos bolsos, obviamente, né? Nós vamos pagar. Então, outro mal do Brasil que contribui, inclusive, para a corrupção, proliferação de partidos políticos, né? Qualquer pessoa que for governar no Brasil hoje, ele se torna refém desses partidos políticos, porque qualquer projeto, qualquer emenda do governo que for passar no Congresso tem que passar sobre a aprovação desses deputados e desses indivíduos que sempre vai querer barganhar com o poder, né? Sempre vai querer alguma coisa em troca, ou algum ministério, ou algum cargo, entendeu? Então, infelizmente, o Brasil ele montou uma estrutura e essa estrutura é nociva. Se a reforma política ela vem só para beneficiar políticos, estamos todos perdidos. 2018 vai ter um Congresso 10 vezes pior que esse, né? Então, a reforma deveria ser para benefício da população, não para benefício da classe política que já tem muitos privilégios. Inclusive, acredito que os políticos no Brasil, eles não são, na realidade, indivíduos que pertencem a um regime democrático, mas é mais um regime monárquico, né? Um regime monárquico, uma realeza, uma nobreza parasitária, né? Como as nobrezas passadas aí, como as monarquias passadas, e que eles tiram até a última gota de sangue do indivíduo, pagamento de impostos pesados, né? Então é só analisar a sociedade antes da Revolução Francesa e analisar a classe política brasileira hoje, né? De uma certa forma, dá para se fazer certas referências. Eu acho que o senhor já conseguiu trazer a ideia sobre o que era a próxima pergunta, mas, enfim, está nesse contexto e eu acho legal expor essa questão, que os dados são da revista Veja de 2008. O governador Jackson Kepler, do PDT, governador do Maranhão, tinha 23 parentes empregados. E nesse contexto daí eles traziam o conceito de nepotismo cruzado, que é algo que tem bastante no Brasil, que é eu não posso empregar a minha família, né? Então eu combino, eu sou o candidato X, o senhor é o Y. Eu emprego a família do senhor, o senhor emprega a minha, não é nepotismo, né? Eu achei bem interessante. E entra no outro contexto que o senhor citou também das democracias jovens e democracias mais consolidadas, como aconteceu lá na Coreia do Sul, enfim. Malásia, né? Que é o do candidato francês que teve as intenções de voto perdidas porque ele tinha a esposa empregada sem trabalhar e entra numa questão pior que nepotismo, né? Além de ser nepotismo, ela não trabalhava e ganhava. Mas o caso do presidente francês demonstra claramente que é uma sociedade que ela pressiona o poder. Houve a reação, né? do povo. Há uma reação e, obviamente, a sociedade ela é uma sociedade politizada e engajada, né, no processo. Então, se percebeu, isso aí se tornou muito evidente, né, do que é uma sociedade realmente de um país democrático, em que o governo ele governa não para si mesmo, mas para a população, porque democracia significa isso, é o governo do povo, né? Então,
Isso daí ficou bem evidente. E nesse caso, o nepotismo, né, no Brasil é aquele velho detalhe. O que define a eleição no Brasil até hoje? Dinheiro, entendeu? Poder, dinheiro, é isso que define. Não tem como você automaticamente pensar que no Brasil, um político que se elege nesse sistema e nessa realidade que nós vivenciamos hoje, o cara realmente está preocupado em representar aquele grupo que o elegeu, aquelas pessoas que o elegeram. Tanto é que é muito comum no Brasil também o indivíduo comum ele votar e depois ele esquecer inclusive em quem votou, né? Como que ele vai cobrar alguém que sequer lembra, para quem você votou para deputado federal nas eleições passadas? O que é deputado federal? Nem faço ideia, entendeu? Então como que você vai querer que realmente as coisas aconteçam quando a própria população ela fica totalmente inerte do processo, entendeu? Então no Brasil é isso, o nepotismo é uma coisa tão praticada, né? E nós temos talvez como um exemplo, como uma referência, o estado do Maranhão, né? Governado aí por décadas pela dinastia Sarney, né? E a dinastia Sarney é uma dinastia que deveria, na realidade, já ter sido, como que eu posso dizer, sido investigada, né? Condenada e muitos integrantes presos, né? Eu não entendo por que certas figuras ainda continuam atuando no governo, né? Como intelectuais, inclusive, lançando até biografia de livros, quando na realidade não é exemplo para isso. Digamos, a maior referência de nepotismo. Pai, filha, genro, irmão, todo mundo governando e extraindo o máximo que pode da população, fazendo com que esse estado do Maranhão, que é um modelo de nepotismo, seja um dos mais pobres do Brasil.